Saudações a todas, a todes e a todos que nos acompanham aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Eu sou Paula, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis. Eu organizo essas entrevistas com o professor Tiago Cavalcante, da UFGD, que fica mais nos bastidores. Hoje a gente recebe um convidado muito querido, muito especial, e eu disse para ele que eu estava com borboletas no estômago. Gente, entrevistar essas pessoas que têm uma larga trajetória de pesquisa, de vida, é para mim uma oportunidade de tentar aprender e ficar inspirada nas suas caminhadas. Então, hoje a gente recebe aqui o professor Jorge Eremites. E eu vou ser muito sucinta na apresentação do professor, porque eu quero mesmo é ouvi-lo. Ele adora, eu acho que ele adora, falar da sobre sua trajetória. O professor Jorge é graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele tem mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado também por essa instituição. Atualmente, trabalha na Universidade Federal de Pelotas e é uma pessoa muito atuante. Durante a pandemia, eu colei todos os dias na sua página do Facebook, porque ele se posicionou, ele disse que pensava sobre a pandemia, acho que fez trocentas lives, assim como a gente. Então, professor Jorge, seja muito bem-vindo a esse espaço, a essa casa, que é sua. Afinal de contas, o senhor é um dos criadores da nossa UFGD, da linha de pesquisa História Indígena e do Indigenismo, a qual eu tenho tanto orgulho de fazer parte como ex-estudante, eu acho que sempre estudante. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu te agradeço pelo convite, eu parabenizo vocês pela organização desse canal, cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando e acho que a nossa conversa vai ser muito bacana mesmo. Vai sim, se do que depender da vontade da gente, né, professor? Claro. E aí, aqui no canal, a gente é muito curiosa. Eu acho que eu sou muito curiosa. A gente quer saber sempre um pouquinho sobre a trajetória de vida, misturada, junta com a trajetória de constituição de um pesquisador, de um professor, de um autor. Então, como foi, Jorge, que você adentrou para esses caminhos maravilhosos da antropologia, com a arqueologia, com a etnohistória, esse seu encontro com os povos indígenas, sobretudo do Mato Grosso do Sul, se assim eu posso fazer essa referência, Mato Grosso do Sul, meio colonialista, não? Conte para a gente um pouquinho, se puder. Sim, claro, eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu comecei a escrever e parei há uns meses atrás o memorial para passar para professor titular. Não tive pressa ainda, já tenho tempo para isso. E eu comecei a refletir sobre minha própria história. Eu sou de Corumbá, nasci na época do Mato Grosso Uno, né? E assim eu aprendi a ser mato-grossense. Depois dividiram o estado e me disseram que eu seria sul-mato-grossense. Mas eu me sinto vinculado aos dois estados porque a minha mãe é cacerense. Morou muitos anos em Cuiabá, eu tenho família em Cáceres, em Cuiabá, Santo Antônio do Levergé, parentes em Corumbá, Ladário, enfim. E eu venho de uma família de pessoas muito pobres, e a educação foi a minha saída, a minha escolha. Eu acho que marca a minha trajetória algumas experiências sobre as quais quase nunca falei. Então, marca o fato de eu ter sido escoteiro quando adolescente, que eu tive contato com o Pantanal, que eu aprendi a trabalhar coletivamente. Ingressei muito jovem ao mercado de trabalho, aos 15 anos, trabalhei em farmácias, em drogarias, hospital lá em Corumbá, e em 1988 eu tomei a decisão de prestar o vestibular para História. Na verdade, eu tinha pensado em geografia. A geografia era
à tarde, eu precisava trabalhar história, era à noite, e pragmaticamente eu me inscrevi para história. Quando saiu o resultado do vestibular, eu fui ver, não tinha sido aprovado. Foi uma decepção para mim. Eu que tinha sido um bom aluno no ensino médio, mas eu fiz técnico em contabilidade naquela época. Depois, quando veio a primeira chamada, eu descobri que eu tinha sido 31º colocado. Chamaram os 30 primeiros e eu fui chamado na segunda chamada. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi um divisor de águas na minha vida. Eu considero que eu era um antes e passei a ser outro a partir do ingresso à universidade. Logo que eu entrei, já no primeiro ano, eu comecei a fazer monitoria em educação física. Eu fiz em natação, porque as pessoas falaram para mim que a universidade seria baseada num tripé entre ensino, pesquisa e extensão. Esqueceram de falar do quarto tripé que todo mundo que está nela passa, que é a administração. E aí eu faltava-me experiência em pesquisas, então eu comecei a procurar todos os professores com os quais eu tinha contato e disse que eu tinha interesse em trabalhar em algum projeto de pesquisa. Uma professora chamada Vilma Teixeira me contou no final de 1988 que o campus de Corumbá, hoje campus Pantanal do FMS, estava numa tratativa para trazer para a região um projeto chamado Programa Arqueológico do Mato Grosso do Sul, Projeto Corumbá. E eu, desde já, sem saber o que era arqueologia, não tinha nenhuma ideia, eu me dispus a participar do projeto. No ano seguinte, o convênio foi feito entre o FMS, a Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e o Instituto Caxetano de Pesquisas, que é um órgão da Unicinos, e o projeto começou sob a coordenação do professor Pedro Inácio Schmitz, um arqueólogo, o nosso arqueólogo mais antigo em atividade no Brasil, com 91, 92 anos agora. E Corumbá, nós tivemos dois professores que ficaram nesse projeto o tempo inteiro. Professor de Geografia, Sérgio Wilton Gomes Esquerdo, e a professora de Biologia, Maria Angélica de Oliveira Bezerra. Aí, quando eu fui mesmo para entrar no projeto, não tinha ninguém da história para me orientar. Então, eu consegui a orientação de um geógrafo e ali eu comecei a me familiarizar com mapas, com cartografia, porque o professor Sérgio Wilton é um especialista em cartografia. Então, eu fiz um ano com ele e outro ano com a professora Maria Angélica, uma bióloga especialista em ecologia. E com ela eu aprendi muito sobre Pantanal. Então, eu fiquei assim 2 anos e em 1991, quando nós íamos a campo e deu uma chuva longa e a gente não foi a campo no Pantanal, nós fomos fazer pesquisas no Instituto Luiz de Albuquerque, que à época tinha uma biblioteca muito boa. E lá eu encontrando, olhando os livros, eu encontrei um livro chamado Tipos e Aspectos do Pantanal, do J. Rondon, J. Lucídio Rondon, que tinha um sertanista, um fazendeiro que morou em Poconé. E ele dizia ali que os índios Guató seriam os construtores de aterros, que são pequenos morrinhos, são estruturas monticulares que ocorrem no Pantanal desde 8.400 anos. E ali eu me interessei também pela documentação histórica, literatura etnológica. E no final de 1991, eu fui para um congresso de arqueologia no Rio, na
Universidade Estácio de Sá, acho que foi o sexto congresso das sociedades de arqueologia brasileira, e lá o professor Pedro Inácio Schmitz me ofereceu uma bolsa de aperfeiçoamento científico a partir de 1992. Essa bolsa que não tem mais hoje em dia, ela é equivalente a uma bolsa de especialização. Aí eu acabei minha graduação no final de 91, acho que foi dia 11 ou 16 de dezembro, e aí eu já arrumei as minhas malas e fui para Cuiabá, me despedi dos meus parentes, passei Natal e Ano Novo, foi dia 16, eu acho. E aí, dia 9 de janeiro de 92, eu fui embora para o Sul, 9 e 8, e aí lá eu fiquei como bolsista, já cheguei, já fui a campo para uma escavação em Santa Catarina, e no Instituto Tachetano de Pesquisa, eu tive um treinamento muito sui generis. Eu tive aulas com o professor Pedro Inácio Schmitz, um arqueólogo veterano com muita experiência, e ele pacientemente me ensinou muito sobre arqueologia. Eu tive aula com quem eu considero de uma das precursoras da etnohistória no Brasil, a professora Ítala Irene Basile Becker. Ela não apenas me introduziu a leituras sistemáticas sobre etnohistória, mas literalmente ela pegou na minha mão e me ensinou a como ler, fichar e fazer a crítica interna e a crítica externa aos documentos. E a professora Ítala eu tenho como minha primeira mestre de etnohistória. No, na Funicinos também, no Anchietano, eu conheci o professor Bartomeu Meliá, referência obrigatória em etnologia e etnohistória, que foi quem me inspirou muito para a etnohistória também, sobretudo pelo lado dele mais engajado, mais humanista. Então, eu tenho uma dedicatória dele que ele me fez de um livro que eu já tinha antes, comprei outro que ele me dá um autógrafo, chamado El Guarani Conquistado e Reduzido, que para mim é uma referência obrigatória em etnohistória na região latina, e ele me dedicou assim, citando o meu nome, dizendo: não te dejes conquistar e tampouco reduzir. Ele dizia que quando a gente fosse para trabalhar com os povos indígenas, nós que tínhamos que ser conquistados e reduzidos no sentido das missões pelos indígenas. E ali, depois eu entrei na primeira turma de arqueologia do programa de história da PUC de Porto Alegre, desenvolvi um trabalho que virou no livro O Atol Argonautas do Pantanal. Já ingressei no doutorado em 95, assim que eu acabei o mestrado. Em 96 eu comecei minha carreira em doutorados. Eu fui aprovado num concurso em primeiro lugar para dar aula de história antiga e historiografia brasileira. Também dei aula sobre isso há muito tempo. Depois eu parti mais para a história da América, enfim, trabalhando com história indígena também. Então, a formação está nisso. Aí tem uma trajetória longa em Dourados, na UFMS, de 1996 a 2006, 10 anos. Depois, quando a gente criou a UFGD, e aí, de fato, eu me considero um dos pais da UFGD, literalmente, porque o que poucas pessoas sabem é que a UFGD foi um projeto pensado e amadurecido durante pelo menos uns 10 anos. Em 1996, logo após eu chegar a Dourados, nós sentamos, eu, o professor Wilson Valentim Piazotto, que faleceu agora há pouco tempo, um grande historiador, ele é o pai realmente do FGD, a professora Ceres Moraes, outra historiadora, especialista em América, e a gente discutiu que nós tínhamos que retomar uma ideia antiga de criação da Universidade Federal da Grande de Dourados, que havia sido
aviltado no final da década de 1980, mas tinha parado. E aí nós apoiamos o professor Wilson Piazotto a, ao sindicato, a Paduf Dourados, na época era uma sucursal do FEMES, e aí depois ele saiu candidato à direção do campus, foi eleito com uma votação muito expressiva, e ali ele pôde dar os passos importantes para a criação do FGD, de construir um movimento. O FGD foi resultado de um movimento. Tem muitos pais, tem muitas mães. E se criou cursos de medicina, mesmo não havendo as condições necessárias, mas era importante para que se criasse as condições, a administração de empresas, se eu não me engano, ciência da computação ou alguma coisa desse tipo, e criamos mestrado em história, depois o doutorado em agronomia, entomologia, e daí surgiu a universidade. Eu fiquei, passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu cheguei a Dourados por outros caminhos, né? Um elogio que um professor fez ao programa de pós-graduação me alimentou a vontade de ir para Dourados. E toda vez que eu converso com alguém da UFGD, eu vejo eu vou usar essa palavra que me parece muito adequada, uma paixão pela história da construção da UFGD como instituição. Então, você contando aqui, Jorge, parece que os coraçõezinhos E havia um vão surgir. planejamento. O pessoal já tinha tido uma experiência de duas especializações em história. A primeira foi em história da América Latina, se eu não estou enganado, entre 91 ou 92. E quando eu cheguei, eles já tinham tido duas experiências. Nós já havia um centro de documentação regional muito pequeno. Nós expandimos, nós todos os professores, as professoras, e criamos outra especialização, e nós tomamos uma decisão de criarmos em Dourados um programa de pós-graduação em História. Essa decisão foi tomada em 1998. E aí, como nós tínhamos muitos colegas que tinham feito mestrado, doutorado, ou estavam acabando o doutorado em São Paulo, na USP ou na Unesp, a ideia que se tinha na cabeça é: vamos criar duas linhas de pesquisa em história social e história econômica, reproduzindo dois programas da USP. Nós chamamos o professor Weinfels, que foi um consultor, depois nós chamamos a professora Margarida, acho que Dias, da PUC do Rio. Então, o que ela fez? Ela pegou toda a produção nossa para ver o que a gente tinha de produção intelectual e o que isso apontava em termos de pensar em área de concentração, linhas de pesquisa. E eu era um doutorando. Eu atrasei meu doutorado por conta das aulas e de outras coisas que eu tive que enfrentar em doutorado, sem muita experiência. Então, eu tranquei minha matrícula, depois eu voltei. E aí, numa das reuniões, eu falei a ela, ela olhou a produção minha, da professora Marina Venceslau, do professor Cláudio Vasconcelos, Oswaldo Zorzato, e mais de alguns, e eu falei: olha, professora, será que a gente não teria condições de ter uma linha sobre a história indígena? E aí ela achou bárbara essa ideia e falou assim: isso aqui é identidade do programa. Não adianta vocês quererem copiar o modelo de outra universidade. Eu acho que ela, por trabalhar no Rio, ela já tinha um pé atrás com uma certa historiografia paulista, né? E aí
dali saiu essa ideia e a gente pensou numa área de concentração, acho que agora já mudou o nome, era identidades, região e alguma coisa, e representações, não sei. E eu fui incumbido de escrever a linha de história indígena. E ao escrever a linha de história indígena, meu raciocínio era de etnohistória. Mas se colocasse o nome de etnohistória, muitos não entenderiam, como muitos hoje não entendem. E a gente pensou em história indígena e criamos vários eixos temáticos dentro da história indígena e acabou que virou um sucesso, porque recorrentemente essa era uma das linhas mais apreciadas durante o processo seletivo. Acho que hoje em dia já foram defendidas lá seguramente mais de 100 dissertações de mestrado e várias teses de doutorado. Eu desconheço o programa de história que tem uma produção superior ao programa do FGD em termos de dissertações e teses de doutorado versando sobre história indígena. Só que no começo ninguém sabia muito bem como fazer isso. A gente não sabia. Eu, na verdade, tinha uma ideia na minha cabeça. Outros colegas não tinham essa ideia, talvez tão mais aguçada. Então, a gente tinha que compor e trabalhar com o coletivo, e a linha, em 2, 3, 4 anos, ela tomou um corpo, uma forma, foi mais bem estruturada, e para mim virou um sucesso. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu vou pegar o rabinho desse orgulho e vou me colocar nele, porque eu tenho muito orgulho de ter feito doutorado na UFGD e estar aqui hoje no canal com os meus colegas, porque o canal é História Indígena e do Indigenismo, é da linha, né? É do projeto. Jorge, agora eu quero saber um pouquinho sobre os seus projetos. Geralmente eles articulam arqueologia e história indígena, né? Então, alguns projetos seus são intitulados assim: Arqueologia e História dos Argonautas do Pantanal. Tem um outro que é De Volta aos Argonautas do Pantanal. E eu fiquei olhando a cronologia de publicação desses projetos. O De Volta é antes do Arqueologia dos Argonautas. Eu achei muito fantástico esse movimento que você faz, essa brincadeira. Eu vou dizer brincadeira para deixar suave. Essa brincadeira temporal que você faz quando trabalha arqueologia e história na longa duração. Então, conte-nos para nós o que é voltar, o que é a volta, né? O que é de volta aos argonautas. Perfeito. Bom, eu trabalhei com o povo do Guató de 1991, 92, mais especificamente, até 2002, quando eu acabei meu doutorado. E na sequência, eu comecei já em 2003 a ter uma experiência de perito da Justiça Federal para a produção de laudos antropológicos, históricos, arqueológicos sobre terras indígenas. E isso mudou minha maneira de fazer pesquisa. Aprendi muito mais em campo com os indígenas, com os terenas de Buriti, com os Kaiowá de Anderu, Marangatu, Kaiowá de Passo Piraju, Taquara, Panambizinho, da Reserva Indígena de Dourados, tem Guarani, Kaiowá, Terena, e ali comecei a trabalhar mais sobre a história indígena dentro de uma perspectiva de pensar também o território. E aí o que eu faço hoje acho que é mais difícil de alguém fazer se não tiver uma trajetória indisciplinada. Eu estou escrevendo agora meu memorial e eu disse que eu tenho uma trajetória disciplinada, porque como eu fiz história na graduação e na graduação eu tive contato e oportunidade de trabalhar com biólogos, com geógrafos, mudou minha ideia
de pesquisador muito. Já comecei a ter uma experiência de multi, transdisciplinaridade. Depois eu fui fazer mestrado em arqueologia e eu me deparei com um campo do conhecimento que já é transdisciplinar na sua própria origem, que trabalha com geologia, biologia, antropologia social, enfim, cartografia, georreferenciamento. E eu comecei a concatenar isso tudo também dentro de uma perspectiva de etnohistória, mais inspirado talvez numa etnohistória como se faz no México. Embora eu tenha lido desde Clark Weiser, que foi um primeiro antropólogo de que se tem conhecimento, de que apresentou o termo ethnohistory no começo do século XX, o que não tinha nada a ver com a ideia de etnociência, nada. Ele propunha a etnohistória como uma forma de fazer história, porém, dentro de um modelo dos 4 campos da antropologia geral de matriz boasiana, que tem arqueologia, antropologia cultural ou social, bioantropologia e linguística antropológica. A linguística é um fraco meu, eu não tenho uma formação boa em linguística, e essa proposta dele no México foi institucionalizada como o 5º campo, que é a etnohistória. O que tem de diferente para o que a gente faz no Brasil e eles fazem lá e faz também na Argentina, é que aqui muitas vezes a ideia de história indígena está muito ligada à ideia do indigenismo. Então, falta muito a abordagem as relações sociais e falta muito uma ideia de abordagem que se poste também pela cultura. É uma abordagem que se pauta na cultura também, nas cosmologias, nos saberes indígenas, é que você pode fazer uma etnohistória incorporando saberes que, desde a origem da academia no Ocidente, foram colocados para segundo plano, como se pudessem ser algo menor ou menos importante. E aí a universidade tem uma dificuldade de formar etnohistoriadores, porque a formação é disciplinar e não interdisciplinar. E, professor, o senhor estava falando... Aí o de volta para os Argonautas é porque depois que eu parei com o doutorado, eu só voltei anos depois a trabalhar com eles. Por isso que eu botei de volta, porque alguns colegas ainda perguntaram, nossa, você vai trabalhar com ele novamente? Eu falei, sim, eu estou voltando. Aí eu bolei esse título, mas quero aqui de público agradecer primeiro ao povo o Atual, que sempre me recebe bem nas comunidades, nas famílias para onde eu vou, mas ao CNPq, que me possibilitou uma bolsa de pesquisador, PQ, e é com ela que eu viajo, que vou a campo, que participo de eventos. Nesse momento que estão cortando muito os recursos para ciência, para tecnologia, para inovação, apoiar o CNPq e apoiar a CAPES é fundamental. Obrigada, professor. O senhor falou ainda há pouco sobre os laudos antropológicos, né, que o senhor participa da construção. Tem um texto seu na revista Telos, um texto de 2012, que o senhor fala sobre o uso da arqueologia para a produção de laudos antropológicos, né? E aí eu fiquei pensando, né, se o senhor poderia abordar sobre alguns elementos da elaboração do laudo antropológico e o que lhe parece mais complexo nesse trabalho. Tá? Então, na experiência do professor, o que é mais complexo na construção de um laudo antropológico? Essa peça tão importante na luta pelos direitos territoriais dos povos indígenas, né? Como se sente, Jorge, nesse trabalho, né? O que passa na tua cabeça fazendo?
a gente lê as peças e fica encantada, né? Os laudos feitos por você, professor Levi, professora Graciela, e a gente pensa assim, qual é a complexidade e o que esses pesquisadores, essas pesquisadoras sentem, vivenciam nessa construção? Bom, primeiro que a situação de estar como perito da Justiça Federal para produzir um laudo sobre uma área que é reivindicada como terra indígena, ou produzir um laudo sobre réus indígenas que são acusados de algum tipo de delito, ou mesmo ter que produzir um laudo para a FUNAI sobre terras indígenas ou para o INCRA sobre territórios quilombolas, isso tudo é de muita responsabilidade. Então, não há espaço na produção de laudos administrativos e judiciais para certo tipo de vaidade que é comum na academia. Um laudo, você não está apresentando um trabalho para a academia. Você está apresentando um trabalho técnico, científico para um juiz, para uma juíza, que poderá se valer do que você explica ali para tomar uma decisão sobre conflitos de direito. Então, não há a possibilidade num laudo de ausência de rigor científico. Não há espaço para, dentro de um laudo, para linguagem jocosa, não há espaço dentro de um laudo para hipóteses do tipo talvez, possivelmente, provavelmente, porque numa dúvida, o magistrado, a magistrada não vai tomar uma decisão a, a favor de uma ou de outra parte. Então, quando eu fui chamado pela primeira vez, o desafio maior era conhecer e compreender a legislação indigenista. Por isso que, a partir de 2003, se você olha no meu currículo Lattes, começa a aparecer trabalhos em que eu escrevo com colegas do direito. Estou escrevendo um agora com um professor Alfa Diallo, do FGD, sobre racismo estrutural e carreiras jurídicas públicas no Brasil. E aí o tipo de linguagem é diferente. E um juiz, uma juíza, especialmente os mais antigos, com uma formação mais num direito positivo, eles precisam de provas. Então, claro, a memória das pessoas, como a gente registra, com um refino etnográfico, com um diálogo com a história oral, com a história de vida, com memórias genealógicas, é importante, mas também documentos históricos são importantes. Então, a gente tem feito esse tipo de pesquisa também em arquivos do SPI, em cartórios, e a arqueologia dá um suporte material para isso tudo, porque onde os povos indígenas ocuparam, ainda que ruralistas, não todos, mas alguns, possam entender que eles podem passar o trator para destruir os sítios, fica registro. Um bom arqueólogo, uma boa arqueóloga saberá encontrar. Eu não estou falando de procurar coisas antigas e artefatos de pedra lascada, polido, artefatos de cerâmica. Não necessariamente isso vai aparecer, mas a gente encontra as paisagens humanizadas, os quintais das casas antigas. Então, tem pé de bocaiúva, tem pé de manga, tem caju, enfim, tem as plantas domesticadas e semi-domesticadas. Marx falava isso na ideologia alemã, quando ele discutia filosoficamente em relação às ideias do Feuerbach. Ele dizia que Feuerbach, se olhasse a cerejeira, ele perceberia a planta como obra da natureza, enfim. Marx dizia que a cerejeira é uma planta de origem asiática que chegou até a
Europa por conta dos contatos interétnicos entre os europeus e os asiáticos, especialmente os japoneses. Então, para ele, a cerejeira também era um documento no sentido amplo. Então, nós encontramos isso. Os locais que têm histórias, nós vamos lá com as pessoas, nós mapeamos isso, nós produzimos mapas. Agora, os mapas são sofisticadíssimos, com técnicas de georreferenciamento, uso de SIG, e a gente tem trabalhado com tudo isso. Muita cartografia hoje em dia, muita pesquisa documental e bibliográfica, muita pesquisa sobre a memória das pessoas para compreender a história delas nesses locais, as relações que elas têm entre si e a base material para isso quando aparece. E a arqueologia possibilita isso, implica num certo treinamento para saber andar em campo e encontrar as evidências. Mas com os próprios indígenas fica mais fácil, e a minha experiência é que, às vezes, alguém que não tinha nenhuma experiência com isso aprende isso em campo em uma semana. Então, a gente apresenta muitos dados para dizer se a área é ou não terra indígena. Se falar que é, tem que apresentar os dados e tem que dizer se os indígenas estavam ali quando essa área foi transformada em propriedade privada de alguém, se eles tinham a posse dela. Então, tem discussões sobre posse e propriedade no direito, tem que explicar se elas foram expulsas dali, tem que dizer quando foram expulsas, como que se deu a expulsão, quem que fez isso, para onde elas foram, tem que dizer se a área é imprescindível ou não, a reprodução física e cultural, e tem que seguir a legislação em vigor. A Constituição Federal, nos artigos 231, 232, decreto 1775 e portaria 14, os dois de 1996, e toda a legislação indigenista. Então, a gente não aprende isso na academia. Você vai aprender fora dela. Tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, né? Pela ciência, pela história, pela antropologia social, pela arqueologia, enfim, com o que a gente faz. Sem paixão não há possibilidade, sem dedicação, sem doação para esse tipo de trabalho. Mas eu confesso não ter mais muito interesse em produzir laudos hoje em dia, porque eu acho que os laudos também são cansativos, desgastantes, então eu tenho feito pouco ultimamente, mas se a Justiça Federal me intimar a fazer um laudo sobre um assunto em que eu me sinta capaz, pode ser que eu venha a fazer ainda. E com todo o conhecimento que você possui, né, Jorge, certamente são laudos que vêm com o lastro da expertise, né, do pesquisador. Eu vou te dar só pedir licença e desculpas para se interromper. Em Sim. 2010, a FUNAI me pediu para fazer um laudo administrativo, não foi para a justiça, sobre uma terra indígena, uma área reivindicada como terra indígena em Brasília, dentro do plano piloto, na Asa Norte, no Parque Burle Marx. Então, eu aceitei, eu convidei o professor Levi Marques Pereira para me acompanhar. Nós fomos a campo, fomos muito bem recebidos por pessoas que trabalham na FUNAI, mas à época elas diziam que a área não seria terra indígena, e me explicaram o porquê e perguntaram o que eu achava. E eu disse, bom, eu não acho nada, só posso achar depois que eu for a campo. E aí eu fui a campo e percebi que, de fato, os indígenas tinham chegado àquela área praticamente no mesmo momento que se começou a construção de Brasília, em 1957. E os indígenas vieram especialmente de Pernambuco, de Águas Belas, os Puniô, e pegaram uma parte longe do perímetro urbano para eles fazerem suas práticas religiosas. Nos anos 70,
um indígena foi morar lá, outros foram. Então, moraram e um indígena trabalhou na própria FUNAI. Então, nos anos 70, eles já estavam lá, em comunidade. Então, o que que eu fiz para evitar qualquer mal feito? Eu fui atrás de todos os funcionários antigos da FUNAI que conheciam aquela área. Eles fizeram declaração em cartório, com firma reconhecida. Nós encontramos árvores. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu sou do Pantanal, enfim, de Mato Grosso, eu conheço os dois estados e tem muito cerrado, e eu conheço esse cerrado. Quando eu entrei lá, eu vi palmeira do tipo ou tecuri, eu vi jurema, uma planta típica do Nordeste. Falei, bom, aí tem algum negócio errado. Isso aqui não é cerrado, isso aqui é outra coisa. Aí comecei a ver, era uma mata que eles fizeram com muitas plantas da caatinga, que eles trouxeram de Águas Belas, no Pernambuco. Como eu não sou botânico e alguém poderia desdenhar da minha autoridade científica nesse assunto, eu chamei uma bióloga especialista em botânica que localizou mais de 150 plantas da caatinga ali. E eu encontrei uma árvore, que eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu posso lembrar, enorme assim. Ela é desde de 1957, quando eles estavam lá, eles cuidavam dessa árvore, eles protegiam essa árvore, e eu fotografei essa árvore. Isso eu fiz em 2010, anos depois, 2015, 2016, eu estava dando uma palestra sobre esse assunto em Belém, e aí eu mostrando o Santuário dos Pajés, e eu mostrei essa árvore. E tinha um indígena na minha frente, o mensarrão forte, que ele começou a chorar. E eu falei que ali embaixo daquela árvore tinha nascido um menino que eu não sabia de quem era a mãe, tal, na década de 1970, final da década de 1970, 1980, ele começou a chorar e daqui a pouco eu parei, porque estava todo mundo lá e ele falou assim, eu que nasci ali. Então, esse tipo de trabalho, de você ter a sensibilidade, a expertise, de perceber que as árvores também são documentos e podem ser lidos, foi fundamental, porque aí a própria juíza, ela foi a campo e ela pegou 70 e poucos pontos já referenciados que eu tinha apresentado, ela checou ponto por ponto, tudo bateu, árvore por árvore, tudo bateu, e os pontos que a FUNAI tinha apresentados deram fora da área, ou seja, ou houve erro ali, erro por incompetência, ou houve má fé de botar os pontos fora da área. Foi aí que ela percebeu que as minhas coordenadas estavam precisas e que as indicadas por técnicos da FUNAI estavam erradas. Deu a sentença. Então, ali nós temos uma terra indígena, no contexto hoje urbano, no plano piloto, no avião, que é o plano piloto de Brasília, na capital federal. E o trabalho parece singelo para quem o lê, mas tem a questão de estratégia. Então, eu tinha que convencer a juíza do que eu estava convencido, de que era terra indígena, porque eles estavam lá numa sequência de mais de 50 anos, muito antes da Constituição de 88. Então, foi dada uma sentença e hoje em dia tem a comunidade indígena do Santuário dos Pajés em Brasília, que tem pessoas Funiô, Guajajara, enfim, uma comunidade multiétnica, mas que é uma terra indígena no coração do Brasil. Que legal, Jorge, te ouvir. Aqui no canal temos bastante pessoas de Brasília que ali elas comentam, acho que elas vão gostar de ouvir. Tem gente que trabalha no IFAM, tem gente que já trabalhou na Embrapa, que passa por aqui. Tem um fã especial que é meu tio, ele adora as entrevistas, acho que é o segundo a assistir. Então ele vai gostar muito de ouvir Um você. abraço para ele.
Meu tio José Pereira da Silva, um sociólogo muito querido, que me ensinou Abraço, meu colega. muito. Obrigada. Jorge, vamos falar só mais um pouquinho de suas práticas no sentido de crítica às colonialidades. Eu gosto muito de te ouvir sobre essas críticas às colonialidades, né? Como é que a gente faz isso na nossa prática de trabalho, na nossa vida. Então, se você puder falar um pouquinho dessas Sim, críticas tão importantes. eu, na verdade, comecei a estudar esse teoria pós-colonial, ou descolonial, ou decolonial, né? A própria palavra decolonialidade já tirou um S do português, né? Seria melhor descolonialidade. A partir de 2010, quando fui para fazer estágio pós-doutoral no Museu Nacional, e o João Pacheco de Oliveira me apresentou uma leitura para eu tomar ciência, e a partir dela eu li outros tantos autores. E o que a gente tem de problema concreto, para além do que isso virou um clichê, jargão na academia, muita gente fala, e muita gente fala, a maioria fala sem compreender. O fato é que os campos do conhecimento científico, usando o conceito de campo do Bourdieu, foram institucionalizados, especialmente a partir do século XVIII para cá, no Ocidente, negando tudo que era feito fora da Europa ocidental, praticamente. Então, são conhecimentos que têm uma raiz no racismo estrutural, tem uma raiz no evolucionismo social ou sociocultural, tem um, uma raiz também no machismo, porque nega também o conhecimento das mulheres. Esses campos do conhecimento foram geralmente institucionalizados por homens brancos europeus de uma elite. Então, se você pega a história, o campo da história, nós trabalhamos hoje em dia com uma grade curricular que é toda evolucionista e eurocêntrica. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Sai fora disso história do Brasil, história da América, história da África, e às vezes entrou a África, e entrou história indígena por força da lei, não por um movimento interno de historiadoras e historiadores. Então, aí você tem um problema sério nisso. Então, a história indígena, tal qual é trabalhada hoje em dia, e é uma tendência crescente na historiografia brasileira, ela por si só tem uma postura anticolonialista. Tanto é que nós tivemos o prêmio CAPES agora, foi para uma historiadora de Minas Gerais, fez um trabalho belíssimo sobre a história do povo Krenak durante a ditadura militar. E assim nós vamos ter outros campos do conhecimento também que tem a filosofia, a psicologia, a sociologia, enfim, a arqueologia, vários outros, tem muito disso. A arqueologia, por exemplo, é muito influenciada por evolucionismo, por uma ideia de fazer histórias culturais vinculadas a projetos de nação ou de nacionalismo, como havia na Europa, especialmente no século XIX, na Dinamarca, Inglaterra, França, enfim. Então, essa aí nós só vamos poder realmente fazer a crítica quando a gente conhecer melhor o mundo. Então, a gente não vai conhecer tão bem o mundo só lendo. A gente tem que conhecer melhor o mundo aprendendo com as pessoas que foram alijadas desse tipo de conhecimento científico. Então, eu aprendo com isso nas aldeias o tempo
o tempo todo, né? Com mulheres, com homens, com pessoas idosas, com crianças. E aí eu busco incorporar isso. Então, recentemente, até, eu estou escrevendo agora, pretendo escrever até o ano que vem sobre mulheres indígenas. E aí tem uma coisa que as pessoas criticam, que acham que eu tenho umas amigas minhas que às vezes cometeram uma, que eu considero uma delicadeza, elas todas brancas, olham para mim, porque vocês homens são machistas, vocês querem nos dominar. Então eu falei, opa, tem algum negócio errado, né? Porque eu tenho um pé na aldeia, o outro pé na senzala, eu não sou herdeiro de ninguém que subjugou ninguém. Eu não tenho essa herança. Então, o machismo, a misoginia, não tem dado histórico e etnográfico que teria surgido nas aldeias. No século XVI, nós não vamos encontrar isso. No que é hoje o Brasil, eu desconheço. Então, se isso não é produto da aldeia e das senzalas, seria produto da onde? Da Casa Grande. Então, a gente também precisa entender como é que isso foi trazido para cá e institucionalizado, porque virou lei também. Há muito tempo atrás, mulher não podia se separar do marido. Casamento era algo indissolúvel, né? Então, essas assimetrias, elas têm uma história. Eu tenho buscado compreender agora, a partir dos meus trabalhos de campo também, uma questão que para mim é importante. Quando surgiu a assimetria de gênero nas comunidades indígenas? Que não havia antes. Como surgiu e como foi institucionalizado nas comunidades que têm, outras não, as que não têm, não tem nenhum problema. Então, eu tenho percebido que isso está muito ligado aos aldeamentos, está muito ligado à constituição das colônias indígenas, das reservas indígenas e da ação de agentes do Estado que institucionalizaram várias formas de violência, incluindo violência geracional, violência de gênero, e eu estou trabalhando muito com memória de mulheres. Recentemente eu fiz uma entrevista agora fantástica, uma interlocutora incrível, não posso citar o nome nem a etnia, que ela, com uns 80 anos, ela olha para mim e diz, mas eu não consegui até hoje entender, professora, às vezes eu me chamo de doutor também, por que que meu marido era tão mal comigo? Ela contou toda a violência física que ela sofreu, espancamentos, enfim. Eu estou procurando compreender isso de um ponto de vista mais histórico, socioantropológico, para escrever com propriedade. Eu costumo escrever, depois eu mando para as pessoas com as quais eu trabalhei, para elas lerem, para ver se elas acham que estou falando coisa com coisa. Elas são minhas pareceristas. Quando elas aprovam, aí eu sou submeto. Então, a gente vai aguardar muito essas suas produções, que elas certamente virão para a gente ampliar esse debate, né? Aqui no canal tem uma entrevista com a Julieta Paredes, que ela fala sobre o entronque patriarcal, né, a partir da invasão colonial. Ela faz um debate muito interessante que nos ajuda bastante a pensar várias possibilidades, né? E nós que somos historiadoras e historiadores, a gente vai a campo e o nosso campo às vezes são os documentos, né? Tentar lastrear essa tese ou outra tese, né? Da não existência de assimetrias antes do projeto colonial. Eu quero Eu, muito ler o seu trabalho. eu tenho encontrado os nomes que aparecem na documentação histórica, às vezes em documentos desde a década de 1870, eu tenho encontrado os descendentes. Em Kaiowá, eu já encontrei em documentos de 1930,
1953, entre os qual eu já encontrei em documentos desde 1895, 1901, e aí os nomes que aparecem citados no relatório Figueiredo têm descendentes. Então, assim, nós temos que fazer as duas coisas. Essa pesquisa documental, que a gente vai nos arquivos físicos ou virtuais, mas essa prática no campo é fundamental. E o que eu passei a aprender a partir de 2003, quando eu comecei a trabalhar com os Terena da aldeia Buriti, é que eu precisava ouvir mais as mulheres. Eu ouvia mais os homens naquela época, mas porque dava lacunas, não era uma posição contra o machismo, que não fechava as narrativas. E aí eu percebi que as narrativas eram todas perspectivas de homens. E nós fomos para conversar com as mulheres. Então, hoje em dia, em campo, eu tenho trabalhado com homens, com mulheres, mas também tenho buscado me aproximar agora de crianças também, para compreender um pouco a relação deles com o Pantanal, com os sítios arqueológicos, a memória que eles recebem dos pais, dos parentes, enfim. O campo é fundamental. Se você já foi, ótimo. Se não, esteja convidado, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu estou me preparando para fazer um campo daqui a uns 2 anos, em torno do tema da violência sexual, né? Então, estou estudando para me preparar para fazer um campo nessa área. Por enquanto, estou fazendo com os documentos, né? Eu tenho Jó, falado um pouco sobre esse assunto, para não expor algumas pessoas, mas eu tenho muitas informações sobre esse assunto, mas recentemente a minha filha, a Vitória a Georgia Chauíche de Oliveira, concluiu a dissertação de mestrado sobre violência sexual contra crianças. Então, é algo mais difícil de se trabalhar do que com mulheres, mas é assim, as informações chegam, mas normalmente chegam numa forma de memória traumática. Então, é muito difícil para se pegar essas informações, exige a construção de uma relação de confiança entre nós, pesquisadores e pesquisadores, e os interlocutores, as interlocutoras, e também acho que é um desafio para escrever, sabe? De que maneira apresentar os dados também, para além do que possa ser o senso comum. sim, e esse desafio de escrever sobre essa questão é muito dilacerador. Eu trabalhei com os relatórios do CIMI só com os dados da chamada violência sexual. E eu escrevi sobre os dados estatísticos, né, lendo aqueles dados que estão lá. E, Jorge, é profundamente dilacerador. Então, eu queria te dar parabéns e a Vitória também pelo texto que eu li na época que estava construindo o meu. E eu vou fazer uma pequena propaganda. O meu texto com o Tiago está no livro com o Tiago, né? Povos Indígenas, Gênero e Violência, Histórias Marginais. E lá o público encontra a referência do texto do professor Jorge e da Vitória, que agora defendeu a dissertação, que já já deve ser livro também, né, Jorge? Se eu Deve sair, conheço. a gente está trabalhando. Ela está trabalhando para isso aos poucos, acho que até ano que vem sai. E aí, para a gente terminar a nossa entrevista, essa conversa tão instrutiva, eu queria te perguntar como é escrever, como é a rotina de Jorge para escrever, fazendo pesquisa, ensino, extensão e administração, como você bem frisou no começo, porque a gente faz Sim, muita administração. eu Como aprendi é, muito. Jorge? Você acorda 4 da manhã? Eu aprendi muito sobre a administração, especialmente quando eu estive na CAPES. Gestão, por exemplo, acompanhamento e avaliação de programas de
graduação. Eu gosto muito de escrever, mas eu gosto de escrever sem a pressão do tempo, sabe? Porque às vezes as pessoas, não pode escrever para o dossiê, posso, mas tem que mandar até mestrado. Aí não tem mais como. Aí eu quero escrever com calma para poder escrever, parar um pouco, voltar. Então eu tenho uns 8 artigos inacabados. Eu estou trabalhando nesse sobre racismo estrutural, que deverá ser o próximo. Depois eu devo escrever um sobre a participação do povo tucuató na guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. Tenho dados novos, mapas que eu fiz do Pantanal. Tem alguns projetos de um artigo, mas eu escrevo quase que compulsivamente. É uma paixão minha. Eu gosto de escrever. E o professor Roque de Barros Laraia, que é um querido na antropologia, na história indígena, enfim, ele perguntou para mim assim, o que você lê? Porque ele gosta de saber quem que a gente lê e pode inspirar quem você vai escrever. E ele gosta de ler o Toné, o Visconde Toné, ou Taunay, como alguns possam chamar. Eu, quando tenho tempo, eu gosto de ler Manuel de Barros, me inspira muito, mas eu não sou um poeta como ele, nunca, nem pequeno. Eu tenho alguns trabalhos para ler de Mia Couto, eu gosto de ler Frantz Fanon, Mia Couto também é muito bacana, Frantz Fanon. Eu gosto de ler relatos antigos, né? Eu gosto de ler Rondon, por exemplo. Cada vez que eu leio mais sobre o Rondon, Canto Mariano da Silva Rondon, eu fico mais impressionado com o protagonismo dele, que vai muito além do que se possa imaginar em termos de indigenismo. Ele também é um etnógrafo muito refinado, um etnólogo refinado, e ele era indígena, né? Nasceu em Mimoso, em Mato Grosso. Já fui lá ver também em Mimoso, já fui ver o memorial dele. Essas pessoas me inspiram muito. E quando eu leio também trabalhos mais científicos, eu acho que aí está uma coisa assim, eu costumo perceber como a pessoa construiu as orações, os parágrafos, a ideia toda do começo ao fim. Então, isso vai me inspirando e eu já tive a oportunidade de escrever com muita gente. Então, se você olha no meu currículo, tem muito trabalho de parceria com arqueólogos, com historiadores, com antropólogos, enfim, pessoal do direito, e a gente vai aprendendo sempre um com o outro, o estilo da outra pessoa de escrever, misturando com o seu para ficar um texto orgânico, a 4 mãos, mas eu escrevo quase que compulsivamente. Obrigada, Jorge, pela conversa, pelas palavras, pelos ensinamentos. E agora eu descobri mais uma apaixonada por Mia Couto. Eu brinco que aqui nessas entrevistas eu descubro as paixões das pessoas. E Mia Couto é uma das minhas satisfações de leitura, né? Então, bom Pena, saber. pena que a gente não tem muito tempo para ler esses autores, porque a gente fica lendo muito trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, dando pareceres a todo instante, e as pessoas às vezes reclamam que a gente não consegue dar um parecer, e é assim, mas cada um tem seu tempo, né? Mas eu quero pa- parabenizar a vocês mais uma vez por essa iniciativa, desejando muita saúde para vocês. Logo, logo a gente já vai estar fora da pandemia, desse recolhimento todo, e dizer para as pessoas que têm interesse em trabalhar com povos indígenas que a primeira coisa, talvez fosse a gente. Eu estou relendo agora alguma coisa do Paulo Freire, na pedagogia da autonomia. Ele, ele fala dessa morosidade que a gente tem que ter com as pessoas. Então, quem não gosta de índio, de verdade, de carne e osso, no sentido de ter uma relação de empatia, de
com admiração, dificilmente vai ter sucesso fazendo história indígena. E nesse sentido, Mato Grosso do Sul, Dourados com a UFGD, Campo Grande com a Universidade Católica também, porque teve lá o Antônio Brandi, um excelente historiador, precursora de um tipo de história indígena que a gente poderia chamar de história indígena do tempo pre presente. Esse tempo presente não é necessariamente o tempo contemporâneo, atual, mas também as temporalidades antigas que estão presentes até hoje nas comunidades. E tem uma tendência de trabalhar com índio vivo, mas diferentemente de outros colegas no Sudeste, enfim, que só trabalham com índio de papel. Até a gente já teve essas brigas nos próprios congressos da ANPU, porque era muito visível quem trabalhava com história indígena e tinha uma relação mais próxima com os povos indígenas e quem só trabalhava com índio de papel. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não para muito. E trabalhar tem Mato Grosso. Mato Grosso do Sul é estar em campo 24 horas. Você aí em Rondonópolis, com os Pororos aí, outros que devem ter aí, enfim, quem está em Dourados com Guarani, Kaiowá, Terena, e às vezes, como lá em Corumbá não tem ninguém para trabalhar, jogar os Coató, tem poucos estudos sobre eles, agora nós estamos no movimento de atrair pessoas faz Guató para fazer mestrado e doutorado sobre a história do povo do Guató. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, em meu nome, do Tiago e de todas as pessoas que compõem esse canal, essa grande ciranda, como eu gosto de dizer. Professor, muito, muito, muito agradecida por seu tempo, por suas palavras, por sua poesia. O senhor disse que não é poeta, que não é Manuel de Barros. Não é mesmo, mas tem poesia sim. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Grande abraço. Se você assistiu essa entrevista, gostou, deixe seu like, divulgue também, aproveita para divulgar o trabalho do professor Jorge Eremites, o trabalho da gente aqui no canal. Deixe seu comentário. Você quer sugerir que a gente entreviste alguém que ainda não passou aqui nessa ciranda? Deixa lá nos comentários, nós vamos atrás e quem sabe a pessoa vem aqui conversar conosco, bater um papo e deixar um pouco de beleza, de amorosidade nesses dias tão cálidos, nesses dias tão sofridos. Saúde para todas nós, para todos nós, para todas nós. Até a próxima. Agradecida.